sobre o qual tenho refletido com bastante frequência: o papel da oposição nesse parlamento. Ocupo essa tribuna não só em nome do meu partido, o PSTB, mas também na condição de deputado estadual que recebeu 69.043 votos de gaúchos das mais diversas regiões do estado. A política sempre fez parte da minha vida, pois cresci acompanhando o trabalho de meu pai, que exerceu 4 mandatos como deputado federal. Exemplo, aliás, que influenciou minha vida decisivamente e guia meu trabalho como parlamentar nessa casa. Pois é inspirado neste exemplo aguerrido e combativo de meu pai, que morreu no auge das denúncias do Mensalão, cito parte do pronunciamento dele na tribuna da Câmara de Deputados no dia 15 de maio de 2007, sobre este mesmo tema. Abre aspas. A oposição não tem missões especificamente nesta casa, mas sim onde existe o regime democrático e o princípio do contraditório, fundamental para que possamos encaminhar os acertos tão necessários ao país. O mesmo voto direto, universal e secreto, que elegeu os membros da maioria da casa, elegeu a nós da oposição. E é o voto, expressão da vontade do eleitor, que delimita os espaços de atuação parlamentar nas democracias. Os majoritários governam, os minoritários fazem críticas e fiscalizam o governo. Somos oposição, por delegação de parcela expressiva do povo brasileiro, com todos os requisitos que essas funções nos impõem. Assim, o declaramos sem receios nem jactância. Da maioria e do governo que ela apoia, esperamos nada mais, nada menos do que a justa compreensão do nosso papel oposicionista. Acolhimento da crítica como alerta que permite corrigir rumos, aceitação da fiscalização como contrapeso indispensável ao bom exercício do poder. O sentido oposto desse procedimento é arrogância, prima caolha do autoritarismo. Fecha aspas. Portanto, para a oposição cabe, como é de se esperar, opor-se ao governo. Mas para tal, é preciso afirmar posições, pois sem isso, as vozes se perdem sem chegar aos ouvidos do povo. E é isso que estamos fazendo aqui agora, e fizemos em tantos outros dias. Afirmamos posições e defendemos o que consideramos ser o melhor para os gaúchos. Somos oposição a esse governo e vamos continuar a criticar suas ações e procedimentos, pois temos como obrigações básicas fiscalizar com rigor, apontar o descumprimento de compromissos assumidos com a população, denunciar desvios, erros e omissões e cobrar ações que sejam realmente importantes para o Estado. Entretanto, já demos diversas demonstrações nesse plenário, e isto está registrado nos anais da casa para ser consultado a qualquer tempo pela sociedade, que sabemos distinguir as matérias de interesses dos gaúchos, as quais foram por nós aprovadas em diversas ocasiões, diferentemente do que sempre fez o partido que hoje está no poder. Foi assim com a criação do Simples Gaúcho, do Passe Livre, entre tantos outros projetos que por aqui passaram. Mesmo assim, a maioria dos governistas entende e gostaria que atuássemos de forma mais construtiva. Evidentemente, de acordo com a compreensão que eles têm por atuação construtiva. Não é o trabalho da oposição que coloca em risco um governo, e nem seu exercício que vai provocar prejuízos ao cidadão. Pelo contrário, são as reiteradas tentativas de quem está no poder de cercear o legítimo exercício das atribuições deste parlamento e da oposição que ferem a Constituição e trazem prejuízo ao cidadão. Mas as vozes discordantes não são apenas as nossas, não são poucas, e todas elas têm as mais diversas razões para discordar. Foi assim que as ruas foram tomadas de pessoas que se cansaram de ouvir passivamente para a perplexidade de alguns políticos. E é nesse aspecto que tomo a liberdade para citar o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que em artigo também já retratou o papel da oposição
e do comportamento das massas, antes mesmo delas terem saído às ruas. Abre aspas. Pouco a pouco, embora a mídia continue a fazer denúncias, a própria opinião pública, isto é, os setores da opinião nacional que receberam informações como que se anestesiou. Os cidadãos cansaram de ouvir tanto horror perante os céus, sem que nada mude. Diante deste quadro, o que podem fazer as oposições? Em primeiro lugar, não manter ilusões. É pouco que os partidos podem fazer para que a voz de seus parlamentares alcancem a sociedade. É preciso que as oposições se deem conta de que existe um público distinto do que se prende ao jogo político tradicional e ao que é mais atingido pelos mecanismos governamentais de difusão televisiva e midiática em geral. Talvez as discussões sobre os meandros do poder não interessem ao povo no dia a dia, tanto quanto os efeitos devastadores das enchentes ou do sufoco do trânsito que não anda nas grandes cidades. Mas, de repente, se dá um curto-circuito. E o que parecia não ser política, se politiza. Não foi o que ocorreu nas eleições de 1974 ou na campanha das diretas já? Nesses momentos, o pragmatismo de quem luta para sobreviver no dia a dia, lidando com questões concretas, se empolga com crenças e valores. O discurso, noutros termos, não pode ser apenas o institucional, tem de ser o do cotidiano, mas não desligado de valores democráticos. Fecha aspas. E por falar em democracia, não é correto dizer que ela é ditadura da maioria? Na semana em que a promulgação da Constituição completa 25 anos de existência, é preciso reafirmar os valores e as condições que o regime democrático requer para funcionar, tais como liberdade de imprensa, limites constitucionais para governo, independência dos poderes e uma sólida oposição. O povo merece o contraditório, até para poder julgar melhor os atos do seu governo. Quando a oposição está fragilizada, desorganizada e passiva, a democracia corre perigo, meus amigos. Por isso, a oposição precisa assumir seu papel legítimo em prol de uma sólida democracia brasileira. Não há oposição sem lado. Porém, mais do que ser de um partido, é preciso tomar partido, diria Fernando Henrique Cardoso. Para ele, e eu compartilho dessas ideias, cabe para as oposições não apenas desmascarar o cinismo, mas, sobretudo, cobrar o atraso do país, onde está a infraestrutura que ficou tanto tempo bloqueada em seus avanços pelo temor de apelar à participação da iniciativa privada nos portos, nos aeroportos, na geração de energia e assim por diante? Por que não o fizemos antes? E mais localmente, dentro dos nossos limites geográficos de atuação, onde estão os acessos asfálticos, para os quais aprovamos bilhões de reais em empréstimos nessa casa? Onde está a RS 010? E qual será a desculpa do governo para justificar mais uma vez o não cumprimento dos 12% da saúde, mesmo com todas as condições criadas no orçamento para a sua execução? Esta semana, aqui mesmo nesta tribuna, discutimos a realocação de 5.500.000 reais em recursos para a Secretaria de Comunicação Social. Quando acuado, o governo retirou o quórum com medo de uma derrota. Seria a primeira em muitos meses, pois o governador Tarso Genro não tem sofrido reveses e contrariedade quando o assunto é aprovação de projetos de lei de seu interesse nesta casa, onde uma base fiel tem lhe causado pouco ou nenhum constrangimento. Como reagir negativamente diante da informação que demonstra que até o momento o governo gastou com publicidade e propaganda o mesmo valor que está investindo em segurança pública? E o que dizer das estradas administradas pela EGR, sobre a qual recai tanta expectativa e que até agora revelou-se uma grande frustração? A dívida pública deve terminar em 2013 batendo o recorde de 2 bilhões apenas neste ano, o que não parece preocupar o governo, que vai elevar em mais 2,6 bilhões o gasto com pessoal.
De acordo com a peça orçamentária que tramita nesta Casa, serão destinados 20,3 bilhões para saldar a folha de pagamento do funcionalismo estadual no próximo ano, sendo que nos últimos 3 anos o governo elevou em 5 bilhões as despesas com pessoal. Mesmo com o aumento dessas despesas, o pagamento do piso nacional magistério permanecerá sendo apenas uma expectativa para os professores e uma promessa não cumprida pelo governador Tarso Genro. Infelizmente, o governador não lembra as próprias promessas, nem aprende com os próprios erros, deixando seu governo estigmatizado pelo não cumprimento de compromissos assumidos com a população. Ainda no terreno das finanças públicas, é importante registrar o uso indiscriminado dos recursos depositados no Caixa Único do Estado, cujos saques em 2013 já somam 610 milhões e 2,4 bilhões desde o início do mandato do governador Tarso Genro. Diante da ausência de investimentos e de uma grande marca deste governo, é possível deduzir que o dinheiro do Caixa Único vem sendo utilizado para o custeio da administração e do seu elevado e ainda crescente número de cargos de confiança. Ao mesmo Caixa Único foram adicionados recentemente os 4,3 bilhões sacados dos depósitos judiciais e que agora estão à disposição para o governo empregar onde bem entender. Aproveito este momento para deixar aqui um alerta, como cabe à oposição fazer. O uso dos recursos dos depósitos judiciais, em um futuro não muito distante, poderão gerar novas filas de precatórios no Rio Grande do Sul, aprofundando ainda mais, deputado João Fischer, o abismo das nossas já cambaleantes finanças estaduais. E o que dizer da transparência? Este hóspede tão indesejado para o Executivo, aqui nesta Casa, tramita projeto de lei de minha autoria, que aumenta a transparência quanto ao uso dos recursos depositados no Caixa Único. A sociedade tem o direito de saber e o governo a obrigação de informar o que faz com esse dinheiro. Mas meu projeto, a quem possa interessar, está sendo distribuído pela 3ª vez para um novo relator na Comissão de Constituição e Justiça, onde espero que desta vez seja aprovado. Não entrarei no mérito quanto à posição dos membros da comissão, que ora votaram favorável ao parecer e no momento seguinte contrário à mesma proposta. Evitarei constrangimentos. Da mesma forma, o crescimento de 15% do PIB no segundo trimestre deste ano, que o governo arroga como sendo seu, foi impulsionado unicamente por fatores meteorológicos. Entre janeiro de 2011 e julho deste ano, por exemplo, o governo Tarso investiu apenas 90 milhões em ações de combate às estiagens, enquanto em 2013 foram investidos apenas 5 milhões em irrigação. Na infraestrutura, foram investidos até agora 180,5 milhões de um total de 687 milhões de reais. Na educação, foram liquidados, deputados, até agora, apenas 95 milhões de reais, de um total de 337, ou seja, foram executados somente 28%. Em saúde, foram liquidados equivalente a 73 milhões do total de 349. A receita do Estado cresceu 14% entre janeiro e agosto de 2013, na comparação com o mesmo período do ano passado. E mesmo diante deste crescimento, o governo Tarso segue operando no vermelho, pois acumulou um déficit aproximadamente de 1 bilhão nas contas públicas. A despesa com a máquina estatal supera o volume de receitas do Estado e assim por diante. Todos esses dados e informações já foram exaustivamente debatidos aqui nesta tribuna, que tem sido a principal caixa de ressonância da oposição, junto com a imprensa parceira incondicional. Sem uma oposição permanente, forte e combativa, imagino-se o cenário há pouco delineado não seria ainda pior. Concedendo à parte ao deputado João Fischer, da bancada do PP. Deputado Cassiar Carpes, Vossa Excelência, que preside esse grande expediente, deputado Lucas Eredecker, que aborda
a responsabilidade, principalmente a responsabilidade da oposição